Nós tivemos a oportunidade de ter tanto aulas teóricas como também casos práticos para analisar, além de dispor de diversos materiais complementares atualizados visando o aprofundamento da matéria. Hoje, posso dizer que, sem sombra de dúvidas, foi uma escolha acertada e recomendo a pós-graduação em licitações e contratos do SERS, porque, sem sombra de dúvidas, trará um diferencial para a sua atuação profissional. E será, portanto, uma experiência incrível. Olá, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da Faculdade SES. É nesse local que a gente vai reunir alguns dos principais especialistas que estão na nossa faculdade e que fazem o direito na prática acontecer. A gente teve uma série de contratações de grandes artistas, na verdade artistas em geral, mas os grandes artistas foi quem realmente chamou mais a atenção. Num momento onde se discute a utilização do dinheiro público, se discute de maneira polarizada e politizada a questão relativa à Lei Rouanet e outros endereçamentos de dinheiro público, até que ponto esses cachês, de certa maneira, vultuosos, fazem sentido dentro da administração pública, muitas vezes em municípios pequenos, municípios que têm problemas de saneamento básico, problemas de saúde, etc., e que destinam uma parte aí da verba para shows de artistas renomados. Então, a gente sabe que tem pelo menos 36 cidades aí com investigações em aberto, no que está sendo colocado aí como movimento de CPI do sertanejo, principalmente falando de artistas do sertanejo, mas não só eles. E hoje a gente está trazendo aqui dois grandes especialistas para falar no tema. Rony Charles, que é o nosso coordenador da pós de licitações e contratos públicos aqui do SES, é advogado em União, posso falar com tranquilidade, um dos maiores especialistas no tema no Brasil. E também Pratson Camelo, que é procurador do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e professor de pós-graduação em licitações e contratos aqui também na Faculdade SES. Olá, pessoal, uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais esta transmissão da Faculdade SERS. Se você está aqui conosco ao vivo no canal do YouTube da Faculdade SERS, sinta-se cumprimentada, sinta-se cumprimentado. Se você está assistindo a esta live, a esta aula, em outra oportunidade, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Alexandre Salim, sou o coordenador do nosso excelente curso de pós-graduação em Ciências Criminais, aqui da Faculdade SERS. Sem sombra de dúvidas, o melhor curso em Direito Criminal do Brasil. Um curso que te qualifica, que te ensina em teoria e prática o direito e o processo penal e ainda te dá a qualificação. Você se torna um especialista em 6 ou em 12 meses. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez em uma semana jurídica da nossa pós-graduação aqui da Faculdade SERS. Eu trago, então, as ciências criminais, eu trago um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, da minha prática, da minha coordenação. Como eu disse, eu sou o coordenador do nosso excelente curso de pós-graduação em Ciências Criminais. E começo me apresentando às senhoras e aos senhores. Eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. Eu sou membro do Ministério Público, sou promotor, há 25 anos, trabalhando grande parte deste tempo em promotorias criminais. Portanto, respirando todos os dias, em teoria, mas também em prática, o direito penal, o processo penal, as leis penais especiais. Eu hoje
estou no júri de Porto Alegre. Eu hoje sou, com muita honra, um dos promotores com atuação no Tribunal do Júri da capital do Rio Grande do Sul. Eu sou mestre e doutor em Direito e fiz o meu doutoramento na Universidade de Roma III, sob a orientação do mestre do gênio italiano Luigi Ferraioli. Você conhece Ferraioli? Você já leu Ferraioli? Dentre outras célebres obras, Ferraioli escreveu Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Ferraioli é considerado o pai da teoria do garantismo penal, tema que está na nossa pós-graduação, ministrado pelo professor doutor Alfredo Copete, que, junto comigo, foi também aluno de Ferraioli lá em Roma, no doutoramento. Ok? Bom, teoria do crime na prática. Eu falarei nesta aula, nesta live, para você que é advogada criminalista, para você que é advogado criminalista, você que é minha aluna, você que é meu aluno, você que será nosso aluno aqui nas Ciências Criminais da Faculdade CERS. Como assim a teoria do crime na prática? Bom, nós temos que começar lembrando que o crime, do ponto de vista analítico, olhem só, eu estou colocando aqui a nossa telinha. O crime, do ponto de vista analítico, ele é formado por 3 elementos. Ele é formado por fato típico, é formado por ilicitude, também chamada antijuridicidade, e também por culpabilidade. Veja, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Esta é a posição majoritária no nosso país. O direito penal brasileiro trabalha com uma teoria que é tripartida, que é tripartite. O crime, fato típico, ilícito e culpável. Então, veja, a sua tese, enquanto advogada criminalista, a sua tese enquanto advogado criminalista pode estar no primeiro degrau, lá no fato típico, ou como nós falamos, lato sensu, dentro da tipicidade. A sua tese pode, ao contrário, estar no segundo degrau, o degrau da ilicitude ou da antijuridicidade. Ou a sua tese pode estar no terceiro degrau, o degrau da culpabilidade. Então, veja, você que advoga, ou você que está começando a advocacia criminal, você tem que buscar um fundamento técnico para a absolvição. E as teses de mérito, elas vão passar pela teoria do crime. As teses subsidiárias pela teoria da pena, que será tema de uma próxima live nossa. Agora, as teses de mérito vão passar pela teoria do crime. Então, é isto que eu quero te trazer aqui. Teses que resolvem a vida do teu cliente, no primeiro degrau, o degrau da tipicidade. Teses que resolvem a vida do teu cliente no segundo degrau, da ilicitude. Teses que você encontra no terceiro degrau, que é o degrau da culpabilidade. Então, vamos lá. Eu vou começar te trazendo alguns exemplos. Depois eu vou disponibilizar este material para você. Alguns exemplos de causas de exclusão da tipicidade. Vamos começar por aqui. Alguns exemplos de causas de exclusão da tipicidade. Um princípio muito invocado pelos advogados criminalistas, pelos defensores públicos, é o princípio da insignificância. Insignificância. É uma tese muito invocada, muito suscitada, muito ventilada na prática.
Um outro exemplo de uma causa que exclui a tipicidade é o erro de tipo essencial. Um outro exemplo de uma causa que também é trabalhada aqui em tipicidade é o crime impossível. Então, vamos lá. Veja aqui teses que são ótimas para você que está exercendo ou quer exercer a advocacia criminal. Princípio da insignificância, erro de tipo essencial, crime impossível, teses de mérito, que são encontrados no primeiro degrau, o degrau da tipicidade, o degrau do fato típico. Bom, vamos conversar sobre cada uma delas. Quando nós falamos em princípio da insignificância, nós falamos em uma causa de exclusão da tipicidade material. Uma causa de exclusão da tipicidade material. Mas, professor, se existe uma tipicidade material de um lado, existe uma tipicidade formal do outro. Perfeito. A tipicidade formal é a mera adequação típica. A tipicidade formal é um puro e simples juízo de subsunção. É diferente da tipicidade material. Na tipicidade material, você analisa o desvalor da conduta e ou o desvalor do resultado. Veja, se o sujeito entra no supermercado, pega um chocolate, por exemplo, que custa R$5, esconde e sai sem pagar pela mercadoria, existe tipicidade formal, porque aquele comportamento formalmente se adequa, se amolda ao que está previsto em lei como furto. Artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Agora, nós não trabalhamos a insignificância no âmbito da tipicidade formal. Nós trabalhamos este importante princípio no âmbito da tipicidade material. O fato continua formalmente típico, mas, incidindo o princípio da insignificância, será considerado, voltei aqui, materialmente atípico. Será considerado materialmente atípico, desde que presentes os requisitos exigidos por STF e STJ. STF e STJ, senhoras e senhores, trazem 4 condições objetivas necessárias para a incidência do princípio da insignificância. MARI. O M de mínima ofensividade da conduta do agente. O A de ausência ou de nenhuma periculosidade social da ação. O R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Agora, atenção, porque alguns crimes, conforme a mesma jurisprudência dos tribunais superiores, não admitem a incidência do princípio da insignificância. Crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, é por isso que não cabe no âmbito da Lei Maria da Penha. Anote aí, súmula 589 do STJ, 589 STJ, não cabe insignificância no âmbito da Lei Maria da Penha. A súmula 599 do STJ diz que não cabe também quando nós estamos diante de crimes contra a administração pública. Não cabe, por exemplo, no peculato. Por quê? Porque no peculato, crime funcional, artigo 312 Código Penal, não se tutela somente o patrimônio público. Tutela-se também a moralidade administrativa. E a moral administrativa é insuscetível de valoração. Então, veja, há crimes que não admitem a incidência do princípio da insignificância. Moeda falsa é outro exemplo. Por quê? Porque não se tutela predominantemente o patrimônio, mas a fé pública, a confiança das pessoas na circulação do nosso dinheiro.
Então, é muito importante, voltei aqui, esta primeira tese para você que advoga, para você que quer advogar. O princípio da insignificância. Eu vou para o nosso segundo exemplo e abro aqui, senhoras e senhores, o erro de tipo essencial. Por que essencial, professor? Ora, porque ele incide sobre elemento essencial do tipo, sobre elemento constitutivo do tipo. Ele incide sobre elemento constitutivo do tipo. E atenção, este erro de tipo essencial, deixa eu voltar aqui e botar em vermelhinho, ele está no artigo 20, caput do Código Penal. Eu já te mostro. Se ele for um erro de tipo essencial excusável, chamado também inevitável, haverá exclusão de dolo e culpa. Agora, se este erro de tipo essencial, ao contrário, ele for inexcusável, chamado também de evitável, haverá exclusão somente do dolo, vírgula, permitindo-se a punição por culpa se houver previsão legal. Então, olhem, por favor, as consequências. Erro de tipo essencial. Artigo 20, caput do Código Penal. Se ele for excusável ou inevitável, exclusão de dolo e culpa. Se ele for inexcusável ou evitável, exclusão somente do dolo, permitindo-se a punição por crime culposo se houver tipicidade, se houver crime culposo previsto em lei. Bom, eu vou sair aqui do nosso material e eu vou até o nosso Código Penal e eu vou te mostrar o que diz o 20 caput. Este é o fundamento legal. Lembre de Zaffaroni aqui, o grande autor argentino que também escreve sobre o direito penal brasileiro, Eugênio Raul Zaffaroni. Zaffaroni ensina que o erro de tipo essencial é a face negativa do dolo. O erro de tipo essencial é a face negativa do dolo. Vem comigo, Código Penal na telinha. Código Penal na telinha. Eu estou com Código Penal na telinha. Eu estou descendo até o 20. Aqui no 20, nós temos o erro sobre elementos do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Este é o fundamento legal. Você lembra do caso da vozinha da rodoviária? Estamos falando de forma prática aqui. Esta é uma situação verídica que foi replicada em questões de concursos públicos, de ponta, magistratura, Ministério Público, o caso da vozinha da rodoviária. Um rapaz muito conversador se aproxima de uma senhora que está sentada no banco da rodoviária, esperando o ônibus. O rapaz tem uma mala na mão. Vozinha, pelo amor de Deus, a senhora vai para tal cidade? Ah, vou sim, meu filho. Nessa cidade mora minha mãezinha, que está doente. Aqui está a sacola com os remédios. Vozinha, leva para mim. Senão a minha mãezinha vai morrer, vozinha. Leva para mim, vozinha. Leva para mim. Aí ela diz, tá, meu filho, eu levo. A vozinha acha que está fazendo uma boa ação. Só que durante o trajeto, a vozinha é flagrada transportando drogas. Neste caso, se nós partirmos do pressuposto, e eu volto ao nosso material, observe aqui o raciocínio agora.
Se partirmos do pressuposto que este erro de tipo essencial, que incide sobre o elemento do tipo droga, é excusável porque é desculpável para o direito, ou seja, é inevitável porque não tinha como ser evitado, mesmo que o agente tivesse empregado o grau de atenção do homem médio, ele não teria conseguido evitar aquele erro. Não há dolo, não há culpa, não há tipo, o fato é atípico. O erro de tipo essencial é trabalhado dentro da tipicidade, no âmbito do dolo. Então, se o erro de tipo essencial é excusável, não há dolo e não há culpa. Se é inexcusável, só não há dolo, pune-se por culpa se houver crime culposo previsto em lei. Combinado? Uma terceira tese, muito utilizada por você, advogado, advogada criminalista, é o crime impossível. Vem comigo, eu estou voltando ao nosso material. Eu avancei aqui e eu estou te trazendo agora informações sobre o crime impossível. O crime impossível, senhoras e senhores, é uma causa de exclusão da tipicidade formal. O fato é formalmente atípico. É uma causa de exclusão da tipicidade formal. É uma causa de exclusão da tipicidade formal. O fato é formalmente atípico. Desde que uma das hipóteses de crime impossível esteja presente. Quais sejam, senhoras e senhores? Nós temos a ineficácia absoluta do meio. Nós temos a impropriedade absoluta do objeto. E nós temos, é uma baita tese para você, advogado militante ou que quer advogar no crime, o flagrante preparado ou provocado. O flagrante preparado ou provocado. A ineficácia absoluta do meio está no artigo 17, Código Penal, como também está no 17 a impropriedade absoluta do objeto. Mas o flagrante preparado ou provocado está na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores, ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto. Vamos juntos até o artigo 17 do Código Penal, na telinha, abrir. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ineficácia absoluta do meio. O meio de execução escolhido pelo agente é absolutamente ineficaz. Ele não tem como conduzir a qualquer resultado lesivo. Pense aqui, por exemplo, na falsificação grosseira. Absoluta impropriedade do objeto. O objeto material do crime não existe. O objeto material do crime não existe. Objeto material é a pessoa, a coisa sobre a qual incide a conduta criminosa. Então, por exemplo, o sujeito coloca a mão no bolso da vítima, objetivando furtar. Só que a vítima não porta valores, ela não porta nenhum real. Crime impossível. Cena 2. O sujeito coloca a mão no bolso da vítima, só que ele erra o bolso, porque o dinheiro está no bolso da frente, e ele coloca a mão no bolso de trás. Tentativa de furto. Porque aí nós temos a impropriedade relativa do objeto. Para que nós falemos em crime impossível, é uma impropriedade absoluta do objeto material do crime. Ok? Senhoras e senhores, e muito importante ainda, o flagrante preparado que está na súmula STF de número 145.
Flagrante preparado, flagrante provocado, crime putativo por obra do agente provocador, há vários sinônimos e eu estou lhes mostrando na telinha. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, sempre que há uma situação de armação, se monta uma armadilha para alguém cair, nós teremos crime impossível em face do flagrante preparado ou provocado. A súmula fala da polícia. Só que você pode estender a inteligência da súmula para situações envolvendo particulares. O empresário está desconfiado do empregado, do seu funcionário na empresa, e monta uma arapuca, coloca uma câmera escondida, fica filmando, deixa uma isca, deixa um dinheiro. Quando o sujeito põe a mão naquele dinheiro, ele entra correndo, tá preso em flagrante, te peguei, eu sabia. Isto é crime impossível para o STF. Combinado? Eu saio do primeiro degrau, o degrau da tipicidade, vem comigo e abro um segundo degrau. Olhem aqui. O crime como fato típico, ilicitude, ilícito, e culpabilidade, culpável. Eu vou agora para o âmbito da ilicitude ou antijuridicidade. Tese importante para os colegas que trabalham no tribunal do júri, tá? Por causa da legítima defesa. Então, eu avancei e eu vou colocar assim. Exemplos de causas de exclusão da ilicitude ou antijuridicidade. Exemplos de causas de exclusão da ilicitude ou antijuridicidade. Aqui lhes interessa conhecer o artigo 23 do Código Penal. Eu vou trabalhar principalmente com duas, o estado de necessidade e a legítima defesa. Mas interessa às senhoras e aos senhores conhecê-las, todas as que estão no 23. É por isso que nós vamos passar rapidamente pelo artigo 23 do Código Penal, na telinha abrir. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato. Em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Vejam, são 4 teses em 3 incisos, aqui no artigo 23. Voltei ao nosso material. Senhoras e senhores, a palavra-chave do estado de necessidade é perigo. E a palavra-chave da legítima defesa é agressão. Então não confunda estado de necessidade com legítima defesa. Vem comigo, eu voltei ao nosso material. Olha ali. Estado de necessidade. Quando nós falamos na tese do estado de necessidade, nós falamos na palavra-chave perigo. Na origem, o que nós temos é um perigo. Na origem, o que nós temos não é uma agressão. Nós temos um perigo. Nós temos um incêndio, nós temos um terremoto, nós temos um naufrágio, nós temos um curto-circuito, nós temos o ataque de um animal. Ou seja, este perigo pode ser oriundo de ato humano, de fato da natureza ou do ataque
de animais. Esta é a palavra-chave do estado de necessidade, o perigo. O perigo pode ser um ato humano, um fato da natureza ou mesmo um ataque de animais. Como assim, professor? Vamos imaginar, senhoras e senhores, que alguém está trabalhando na rede elétrica e, por um descuido, acaba provocando um curto-circuito do qual vem um incêndio. E eu estou aqui na sala repleta de pessoas. As pessoas se apavoram e saem correndo. Saem correndo pela mesma e única porta estreita. Há uma única porta estreita para todos. Vai dar problema lá na frente. Alguém vai se empurrar, alguém vai se machucar em estado de necessidade. Mas pode ser que este fogo comece porque caiu raio. Chove muito e caiu raio, um fato da natureza. Ou pode ser que haja o ataque de seres irracionais. Tudo isso, voltei, configura perigo. E o perigo, repito, é a palavra-chave do estado de necessidade. Você não pode confundir com a palavra-chave da legítima defesa. Eu avancei aqui. Legítima defesa. A palavra-chave da legítima defesa é agressão. A lei fala em agressão injusta. E esta agressão é sempre humana. Esta agressão é sempre um ato humano. Então você já sabe que o ato humano pode provocar perigo ou agressão. Havendo uma agressão injusta, a reação se dá em legítima defesa. Atenção, a lei fala em agressão injusta. A agressão injusta é aquela contrária ao direito. A agressão injusta é aquela que a vítima não está obrigada a suportar. Vem comigo para o Código Penal mais uma vez. Olhe o que diz o 24 sobre o estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. A palavra-chave é perigo. Agora compare com o 25, o artigo da legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual e iminente, a direito seu ou de outrem. Olhem a expressão injusta agressão, atual ou iminente. A agressão injusta, repito, é aquela contrária ao direito. A agressão injusta é aquela que a vítima não está obrigada a suportar. Por vezes, nós temos uma agressão injusta e sequer típica é. Por vezes, temos uma agressão injusta e não é crime. Como assim, professor? Pense comigo. Vamos tentar linkar assuntos. Já vimos o princípio da insignificância e você sabe que é uma causa de exclusão da tipicidade material. Vamos imaginar que o dono do mercado, vendo pelas câmeras, observa que um rapaz está furtando um pacote de bolachas. O dono do mercado pode impedir? É claro que pode. Ele não está obrigado a passivamente aceitar aquela agressão injusta ao seu patrimônio. Ele pode impedir. Mas é um furto de um pacote de bolachas. Muito provavelmente, o autor da subtração será beneficiado pelo princípio da insignificância. E o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. É um fato na origem materialmente atípico, mas que aceita a reação em legítima defesa. Veja só. E atenção, não cabe legítima defesa nem contra agressão passada, nem contra agressão futura. A lei exige uma agressão atual e iminente. Atual é aquela que já começou a ofender o bem jurídico, mas ainda não cessou. E iminente é a que está prestes a se tornar atual. Por isso eu sempre digo aos meus alunos aqui do curso de pós-graduação em Ciências Criminais da nossa faculdade CERS, não cabe legítima defesa contra agressão passada. Caso que eu vejo no tribunal do júri
Eles estão, o A e o B, no mesmo bar, bebendo, às vezes conversando na mesma mesa. Estão bebendo, chega o momento da desavença, a desavença culmina em ofensas morais, ofensas por palavra, e depois agressões físicas. O A bate no B. O A bate no B. O B, que leva a pior, fica indignado, vai em casa, pega a arma, volta no bar e mata o A. E alega legítima defesa, afinal de contas, o B levou a pior, ele apanha naquela briga. Senhoras e senhores, desculpem a obviedade, mas a legítima defesa existe para a defesa. A legítima defesa existe para a defesa. Quem reage a uma agressão passada não está se defendendo, está se vingando. Isto seria homicídio. E talvez até homicídio qualificado pela torpeza, em face da vingança. Agora, não legítima defesa. A agressão, a justificar uma reação em legítima defesa, tem que ser atual e iminente. A atual já começou a ofender o bem jurídico, mas ainda não cessou. Iminente está prestes a se tornar atual. Tá joia? Então lembre que a palavra-chave do estado de necessidade é perigo. E a palavra-chave da legítima defesa é a agressão. São duas causas legais de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade. Combinado? Seguimos. Voltei para o nosso material. Lembrando mais uma vez as senhoras e os senhores que o crime, conforme a teoria tripartida ou tripartite, que é a teoria que prevalece, é formado por fato típico, é formado por ilicitude ou antijuridicidade e é formado por culpabilidade. É um fato típico, ilícito e culpável. Vamos passar agora às principais teses para você, advogada, advogado criminalista, a serem trabalhadas aqui no âmbito da própria culpabilidade, hein? Olha só, o Joaquim Júnior, eu estou aqui ao vivo com vocês, né? Lendo aqui o que vocês escrevem no chat do YouTube. Esta aula ficará gravada para quem já é aluno da pós de Ciências Criminais? Pergunta o Joaquim Júnior. E a Mona Alves nos responde. Esta aula ficará salva no YouTube da própria Faculdade CERS. Tá bem? Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Ellen, Alexandre Monteiro, Pedro Freire, Yara Borges, Joaquim Júnior, Cosmo Ferreira. Todos vocês, desculpem aqueles que eu não citei, que estão aqui conosco nesta semana da pós-graduação da nossa Faculdade CERS. Lembrando mais uma vez a você que chega agora, que eu sou o professor Alexandre Salim, que você me encontra no Instagram como @prof. Alexandre Salim. Me siga lá, veja lá as minhas postagens em direito penal, em processo penal, em leis penais especiais. Eu sou o coordenador do melhor curso de pós-graduação em ciências criminais do Brasil, aqui na Faculdade CERS. Se você comparar o corpo docente do nosso curso de ciências criminais com outros cursos, bom, não tem para ninguém. Nós temos aqui os melhores, os mais experientes e mais preparados professores do Brasil, em direito e em processo penal, ok? Qualquer dúvida você lança aqui no chat, qualquer dúvida você me procura no @prof. Alexandre Salim, ou você nos escreve lá no @Faculdade CERS, no próprio Instagram. Combinado? Muito bem. E não esqueça de ativar o seu sininho aqui do canal do YouTube da Faculdade CERS, porque a cada publicação nova da Faculdade CERS, você já é notificado e não perde nada. Vamos lá? Voltei aqui. Muito bem. Culpabilidade. Eu estou avançando. Exemplos. Primeiro, atual estrutura da
Culpabilidade. Qual é a atual estrutura da culpabilidade? Você tem que saber que hoje não foi sempre assim. Hoje não foi sempre assim. A culpabilidade é formada por imputabilidade, por potencial consciência da ilicitude e por exigibilidade de conduta diversa. Olha só como isso é importante. Esta é a atual estrutura da culpabilidade. Isto significa que a sua tese pode estar na imputabilidade, ou pode estar na potencial consciência da ilicitude, ou pode estar na exigibilidade de conduta diversa. A sua tese pode estar em cada um destes elementos. Vamos ver, então? Eu vou lhes trazer aqui exemplos de causas de exclusão. Exemplos de causas de exclusão da imputabilidade. Exemplos de causas de exclusão da imputabilidade. Aqui nós temos, senhoras e senhores, doença mental. Nós temos o desenvolvimento mental incompleto. Nós temos o desenvolvimento mental retardado. Nós temos, claro, a questão envolvendo menores de 18 anos. E é importante, eu vou lhes trazer também aqui a questão da embriaguez acidental completa. As três primeiras hipóteses, doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado, você encontra no artigo 26 caput do nosso Código Penal. Aquela atinente aos menores de 18 anos, você encontra no 27. E a embriaguez acidental completa, você encontra no 28, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Então, vamos analisar a nossa lei penal. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado, no 26 caput. Menores de 18 anos, no 27. E embriaguez acidental completa, no 28, parágrafo 1º. Repito, sempre do nosso Código Penal. Na tela, o nosso CP. Você tem que saber transitar aqui dentro do Código Penal na teoria do crime. O 26 caput é o dispositivo atinente às três primeiras causas de exclusão da imputabilidade. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui estão a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto e o desenvolvimento mental retardado. No 27, a menoridade, a chamada menoridade. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Lembrando, senhoras e senhores, que também a Constituição traz idêntica redação. A mesma redação do 27 Código Penal está no 228 da Constituição. Tá bem? Ainda nós temos a embriaguez acidental completa.
Acidental porque provém do caso fortuito ou da força maior. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Veja, só pode isentar de pena a embriaguez que provém do caso fortuito ou força maior, aquela acidental. Porque se for uma embriaguez voluntária ou culposa, seja pelo álcool, seja por substância de efeitos análogos aos do álcool, aí não haverá exclusão da imputabilidade penal. A exclusão da imputabilidade penal é para embriaguez acidental, aquela oriunda do caso fortuito ou da força maior. Combinado? 28, parágrafo 1º. Voltei ao nosso material. Pode ser que a sua tese ela esteja na potencial consciência da ilicitude. Causa de exclusão da potencial consciência da ilicitude. Bom, aqui nós temos o artigo 21 do Código Penal. Aqui nós temos, senhoras e senhores, a tese do erro de proibição. O erro, segundo o Código Penal, sobre a ilicitude do fato. É assim que o Código Penal chama o erro de proibição. Erro sobre a ilicitude do fato. Veja. Peguei uma telinha nova. Se o erro de proibição, vamos fazer a mesma tabelinha que fizemos para o erro de tipo. Ele for excusável ou inevitável, haverá exclusão da culpabilidade e isenção de pena. Agora, se o erro de proibição for inexcusável, também chamado evitável, porque poderia ser evitado, né? Só haverá diminuição da pena. Olhem a diferença. Então, se o erro de proibição, conforme artigo 21 do Código Penal, ele for excusável ou inevitável, exclusão da culpabilidade e isenção de pena. Se ele, ao contrário, for inexcusável ou evitável, diminuição da pena. Eu vou lhes mostrar o que diz o 21. Na telinha comigo, a lei chama o erro de proibição de erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Ok? E para nós encerrarmos, pode ser que a sua tese não esteja na imputabilidade, não esteja na potencial consciência da ilicitude. Pode ser que a sua tese, vem comigo aqui, ela esteja na exigibilidade de conduta diversa. Causas de exclusão da exigibilidade de conduta diversa. Aqui nós temos, senhoras e senhores, o artigo 22 do Código Penal, com a coação moral
irresistível e com a tese da obediência hierárquica. A obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Coação moral irresistível e obediência hierárquica são causas de exclusão da exigibilidade de conduta diversa. Vamos ler o 22 na telinha, artigo 22 do Código Penal. Coação irresistível e obediência hierárquica. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Este é o dispositivo legal. Duas observações, uma para cada tese, e eu encerro. Não confunda a coação moral irresistível com coação física irresistível. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade do coagido. Mas a coação física irresistível exclui a conduta do coagido. Coação física irresistível exclui conduta. Coação moral irresistível exclui culpabilidade. E sobre a obediência hierárquica, você tem que lembrar que o poder hierárquico é inerente à administração pública. O poder hierárquico é inerente à administração pública. Então, o superior hierárquico tem que ser um funcionário público. E o subordinado também. Para que nós possamos invocar a tese da obediência hierárquica, nós precisamos de uma relação de direito público. Não cabe esta tese em relação ou relações de direito privado, pai, filho, mestre, discípulo, patrão, empregado. Se o patrão determina ao empregado que pratique um crime, sob pena de ir para a rua, e o empregado pratica, você não pode usar, para não punir o empregado, a obediência hierárquica. Até poderia usar a coação moral irresistível, mas não a obediência hierárquica, porque a relação é de direito privado entre patrão e empregado. Você só pode usar a obediência hierárquica em relações de direito público, ok? Eu estou te esperando aqui no curso de pós-graduação em Ciências Criminais da Faculdade CERS. Em caso de qualquer dúvida sobre o nosso curso, ou sobre a aula de hoje, ou sobre o direito criminal, olha só. Você me encontra no @prof. Alexandre Salim. Salim com M de Maria. @prof. Alexandre Salim. Me procure lá. Me siga lá no Instagram. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, seja sobre o direito criminal, seja sobre o nosso maravilhoso curso de pós-graduação em Ciências Criminais. Repito, eu estou te esperando, ok? Eu desejo um bom resto de evento. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais nessa semana jurídica da nossa pós-graduação, ok? Desejo a cada um de vocês bons estudos. Até uma próxima e, como sempre, aquele abraço. Tchau, tchau, pessoal.